Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Vamos lá, vamos começar. Hoje é o dia de João 12, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 12. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, eu te apresento este dia, eu te apresento, Senhor, este devocional. O receba como aroma suave as tuas narinas, em sacrifício vivo, puro, santo e agradável no teu altar. Que essa palavra cumpra o princípio e o propósito para qual ela foi designada. Que ela renda 100 por 1 em nossos corações e possa causar e gerar transformação em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. João 12. Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou em Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali, prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão e, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela havia colocado. Respondeu Jesus: Deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram plano para matar também Lázaro, pois por causa de muitos estava se afastando dos judeus e crendo em Jesus. A entrada triunfal. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, a cidade de Sião. Eis que o teu rei vem, montado em um jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado que eles se lembraram que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara o sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Jesus prediz a sua morte. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, na Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André e aos dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes a verdade, verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me onde estou.
O meu servo também estará. Aquele que me serve, o Pai o honrará. Agora, meu coração está perturbado. O que direi? Pai, salva-me nesta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus veio uma voz dos céus. Eu já o glorifiquei e glorificarei novamente. A multidão que ali estava ouviu e disse que tinha trovejado, e outros disseram que tinha um anjo que tinha falado. Jesus disse: essa voz veio por causa de vocês e não por causa de mim. Chegou a hora de ser julgado neste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levado da terra, atrairei todos a mim. E ele disse isso para indicar o tempo da morte que havia de sofrer. A multidão falou: a lei ensina que Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe Jesus então: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm luz, para que as trevas não surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não saberá para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. A incredulidade dos judeus. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Pois por esta razão não podiam crer, porque disse Isaías no outro lugar: cegou os olhos, emudeceu-se o coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração e nem convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele por causa dos fariseus e não confessaram sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. E então Jesus disse em voz alta: quem crê em mim não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou, naquele que vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo com a luz para que todo aquele que nele crê, que crê em mim, não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não lhe obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Ao juiz, para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, a própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas pelo Pai que me enviou e me ordenou a dizer o que falar. Sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, eu digo isso exatamente o que o Pai me mandou dizer. Daqui a gente está começando a encaminhar para a morte de Cristo. Ele continuou fazendo milagres. Ele continua se manifestando, gerando dúvida. Porque o que acontece? O profeta Isaías, o livro de Isaías, ele fala exatamente o que vai acontecer com Cristo. Então, quando Cristo veio, todo mundo sabia como seria, entende? A revelação de como ele era, de como ele agiria, de como seria a circunstância dele, já tinha tido no livro de Isaías. Se vocês forem ler o livro de Isaías, vocês vão perceber que todas as características, posturas, todos os acontecimentos de Cristo foi revelado a Isaías. Então, eles sempre pegavam o livro de Isaías e ficavam naquele paradoxo. É ou não é?
É ou não é? E eles ficavam conflitando com as coisas que Jesus falava. Mas o livro de Isaías diz isso, ele vai reinar eternamente. Por que você está falando que você tem que morrer? E ele falando, mas se eu não morrer, a semente não vai ser espalhada na terra. Se eu não morrer, não vão ser alcançadas as pessoas que têm que serem alcançadas. E então tem uma hora que ele volta, né, à terra dele, e todo mundo o conclama: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Por quê? Porque já tinha muito milagre acontecendo, muitos sinais. Inclusive, ele foi se encontrar com Lázaro. Que é coisa mais maluca do que o ressuscitador, né? Quem ressuscitou? Lázaro e o próprio ressuscitado, que eles eram amigos. E aí você calcula aqui comigo como é que fica a mente e o coração das pessoas. E aí ele, na parte que ele fala que ele prediz a morte dele, ele falou assim: o príncipe deste século será expulso na minha morte. O príncipe, eu li exatamente isso. Chegou a hora de ser julgado entre o mundo, e agora será expulso o príncipe deste mundo. Em algumas traduções, o príncipe deste século. Isso só corrobora tudo o que a gente conversou até hoje, porque o príncipe deste mundo aqui jaz o maligno. Mas a gente só tem uma chance, nós, Israel espiritual, estarmos com Cristo. Porque aquele que está com Cristo, o príncipe deste século, não toca. Não tem como. E o texto termina, as pessoas ainda não crendo e os que crendo não podendo se manifestar por medo e receio mesmo. E assim a gente segue. Mas eu quero lembrar vocês de onde Jesus toca e de onde o inimigo não toca. O inimigo não toca na sua fé. A fé é algo de dentro para fora. Quando Satanás caiu do céu, desfigurado, ele não teve salvação para ele porque ele teve inveja, gerada uma inveja, uma confusão de dentro para fora. Nada do que gera-se de dentro para fora o inimigo toca. Como é que ele vai tocar na sua fé? Ele pode tocar em coisas externas. Ele não pode tocar na alma. Esse é o grande ponto, sabe? O diabo, ele é tão sujo que ele sussurra nos nossos ouvidos a primeira pessoa. Então você acha que é você. Então ele fala, eu não vou dar conta. Aí você fala, ai meu Deus, eu não vou dar conta. Nossa, o dia hoje está muito pesado. E aí você fala, nossa, o dia hoje está muito pesado. Porque o que ele vai ver o que está acontecendo durante o dia. E ali, naqueles mínimos detalhes daquele dia, ele vai tentar te influenciar para o dia terminar mal. E essa guerra de argumentos, ela acontece todos os dias. O campo de batalha na mente é um campo de batalha que, se você entender que você está em guerra, você sempre sai vitorioso. Porque ele pode até falar, só que ele não consegue mexer e nem modificar na nossa fé. Onde o inimigo não toca? No Israel espiritual. A partir do momento em que você ver Jesus, crer em Jesus, mergulhar em Jesus, o inimigo não toca. Várias pessoas viram para mim e falam, Poliana, como eu mergulho na presença? Como eu mergulho na palavra? Como eu mergulho? Como é que eu sou mais de Deus? Não existe a menor possibilidade de você ser mais de Deus se você não lê a palavra. Poliana, mas eu não entendo. Peraí, você não entende ou o demônio diz para você que você não entende? Eu passei mais de 2 anos lendo a Bíblia, todos os dias, sem entender. E eu lembro que eu tinha uma dificuldade tão grande de entender isso aqui e eu falava assim para Deus, não tem problema, eu vou mergulhar. E eu ficava ali. E a tradução que eu tinha da Bíblia era difícil. 2 anos depois,
Todos os dias. Eu leio a Bíblia todos os dias. É todos mesmo, tá? Eu só não leio a Bíblia quando eu tô com algum processo de doença mesmo e eu não consigo ler. Que acontece uma vez ou outra. Sei lá, 10 dias no ano inteiro, né? Mas eu faço isso desde 2006. 2016 fez 10 anos. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tem 15 anos que eu leio a Bíblia. Todos os dias. Todos os dias. Eu já li a Bíblia inteira diversas vezes. Mas diversas vezes. Então, assim, para estar aqui com vocês, para poder estar mergulhada, existia um secreto. E existe um secreto. Não tem como entender a realidade do Evangelho se a gente não mergulhar na palavra. Por quê? Porque Jesus é a palavra. Jesus está aqui, a gente está sentindo Cristo, o próprio Cristo, mais perto esses últimos dias, porque a gente está imergida na palavra. E palavra não é abrir e ler um versículo, não. Palavra é isso que a gente faz, é mergulhar, é estar dentro, é estar com Ele. Sabe por quê? Porque quando chegar o dia da aflição, você já sabe qual é a palavra. Quando chegar a angústia, você sabe qual é a palavra. Quando o mar submergir diante dos teus olhos, isso aí já está no Testamento, o Novo Testamento. Quando o inimigo te atacar, você tem a palavra. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele falou o quê? Ele falou, quando o diabo falou, come, toma um pãozinho aqui, come. O que ele disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Dá para viver de toda palavra que procede da boca de Deus. É isso que o Senhor espera de você. É isso que o Senhor espera de mim. Que a gente viva pela fé. Sabe? Quando você tá aí, eu também esmorecida, sem rumo, sem direção. Mergulha mais, porque é isso que o inimigo quer. É bem nessa hora que tem uma seta apontando para o alvo, sabe? Tem um caminho, tem assim uma direção, tem assim um alvo. E o inimigo está dizendo, não vai dar, não vai dar. O príncipe deste século, ele não mexe na sua fé, mas ele mexe nas tuas emoções. Ele faz com que você não acredite que vai dar certo, ele faz com que você acredite que você não vai viver o milagre. E isso é tão nítido quando a gente lê os textos de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque tinha uma multidão, um vivia o milagre. Vocês já perceberam? Um monte de sacerdote acreditava em Jesus, mas eles não podiam se manifestar, eles preferiam ter a aprovação dos homens do que a de Deus. Inclusive, eu li exatamente isso. Os sacerdotes, os que criam em Jesus, eles preferiram a aprovação dos homens. Eu quero saber hoje o que você e eu vamos preferir. Porque existe sim um rumo, uma direção, um caminho e um alvo. E ele está aqui, ó, no Novo Testamento. E a nossa direção se chama Jesus. Troca os teus louvores, troca a tua adoração. Entrega no altar de Deus o que é de Deus. Se desfaça, esteja atento a ouvir a voz do Senhor. O que Cristo tem se incomodado na sua vida? Não é possível que você seja o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Não é possível. Ontem eu estava em um lugar e eu falei, não tô fazendo nada, deixa eu orar um pouquinho. E eu senti claramente o Espírito Santo falando assim no meu coração. Eu falei assim, Senhor, o que te incomoda em mim? Eu tive que fazer essas perguntas, eu faço essas coisas com Deus, sabe? O que te incomoda? O que te incomoda no meu guarda-roupa? O que te incomoda no meu quarto? O que te incomoda nos meus pensamentos? Jesus, o que te incomoda? Eu estava parada e eu comecei a refletir e perguntar ao Senhor, o que te incomoda? Senhor, o que te incomoda? Pai, em nome de Jesus, o que te incomoda em mim, na minha atitude? E eu estava sentada, eu estava muito tempo sentada resolvendo aquela demanda
e eu adormeci, perguntando: o que te incomoda? Eu já estava assim, sabe quando você está pescando? E ele falou: hoje eu me incomodo com isso, isso e isso. Levei um susto. Na hora acordei. Falei: meu Deus, troca isso, filha. Isso me incomoda. Eu, uau! E ali ele foi me mostrando, eram coisas físicas, assim, sabe? E ali ele foi me mostrando as circunstâncias e que não combinava com ele, coisas que estavam incomodando a ele. E ontem eu tive, assim, a clareza e a revelação de algumas coisas que o incomodavam, que eu não via. Nossa, eu não via mesmo. Eu não via, mas eu não via mesmo. Não tinha nem como eu entender que aquilo incomodava ele. O que te incomoda? Você já perguntou para Jesus o que incomoda ele? Mas esteja atento para ouvir e mudar. Ah, não. Não. Essa saia aqui, não. Ah, não. Aquela mesa ali, não é possível que aquela mesa incomoda Jesus. O quê? Essa minha amiga? Tão gente boa? Tão legal essa minha amiga? É, mas essa sua amizade com ela incomoda Jesus. Aquela pessoa, ah não, meu noivo, que tem 8 anos que é meu noivo e não casou comigo, possível que se incomoda. Meu noivo, o meu namorado, que eu moro com ele, não, isso não vai incomodar Jesus. Como que vai incomodar Jesus? O que te incomoda? Você já parou para pensar? Você já perguntou para o Cristo o que incomoda ele na sua vida? Esteja disposto a ouvir, disposto a mudar? Então hoje eu quero terminar esse devocional e eu quero que você reflita ao longo dos dias, não é só hoje. E comece a tirar da sua existência aquilo que incomoda Jesus. Essa roupinha rasgadinha, ah, não, gente, é mais confortável, como é que incomoda? Essa calcinha furada, cueca furada, não. Nossa, o conforto, ah, não. Isso aqui, manchadinha de que boa, não, bem legal. Será que é legal? O que incomoda? Qual o seu comportamento? O que você tem dentro de você? Quais são as brechas que você tem aberto? Né? É exatamente. O que está incomodando? A presença de ter revelação. Porque às vezes a nossa vida está tão esculhambada, mas está tão esculhambada e a gente não sabe por que está horrível. E na verdade, tem coisas nas nossas gavetas, nos nossos pensamentos. Qual pensamento te incomoda? Às vezes eu pergunto, Senhor, qual dos meus pensamentos te incomodam? É porque a gente pensa pra caramba. Eu mesmo não paro de pensar 24 horas por dia só pensando, resolvendo. O que incomoda? Qual o jeito? Qual o seu jeito que incomoda? Qual a sua reação? Você já perguntou para Jesus? Jesus, quais são as minhas reações, ações e reações que te incomodam? Se ele falar, talvez você consiga mudar e talvez você tenha mais paz dentro de casa. A gente precisa se voltar para Jesus. Ele foi o único capaz de matar o príncipe deste século, sobreviver e reinar em glória. Tirou a chave que ligava a gente ao inferno e trouxe a gente direto para o céu. Nossa, isso é muito extraordinário. E ainda assim, a gente está muito mais ligado ao príncipe deste século do que ao próprio Cristo. Abre mão, entrega no altar e deixa seguir. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te pergunto hoje, o que te incomoda? O que te incomoda no meu comportamento, nas minhas atitudes? O que te incomoda nas minhas gavetas? O que te incomoda, Senhor, no meu jeito? Eu estou disposta a mudar. Eu estou disposta a ser mais de Deus. Como transparecer mais a presença? Como ouvir mais a sua voz? Como? Às vezes eu quero, mas eu não entendo. Então hoje eu quero ser humilde para te perguntar: o que te incomoda?
e eu quero mudar, porque eu sei que eu só vou ver e viver a glória do Senhor. Eu só sei que eu não vou pertencer ao príncipe deste século se eu entender o que é de fato ser de Cristo. E aí a gente vai ter que mudar. Por isso eu te pergunto, me limpa, me lava, aplica o teu sangue sobre a minha vida e me faça um vaso novo. Me mostra o que te incomoda para que assim eu possa estar alinhada à tua vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Um beijo, fica com Deus e grava uma pergunta no seu coração. O que te incomoda, Jesus, em mim? Jesus, em mim. O que te incomoda? Eu tenho certeza que hoje, amanhã, depois de amanhã, vão começar a vir respostas. Você vai voltar a se realinhar ou vai começar a se alinhar aquilo que o Senhor tem para você. Porque Ele vai falar, olha, meu filho está querendo ouvir, então agora sim. Isso me incomoda. Esteja pronto para ouvir. Isso me incomoda e mudar. Amém? Fica com Deus e até amanhã.